Meu compadre e minha comadre, se ajeite mais, que o causo que eu tenho para contar é bom. História que minha avó contava quando eu era menino, e que ela ouviu da boca da própria sinhá Marieta, que era parteira daqueles tempo antigo. Tinha um vaqueiro por nome de Chico Cangalha. Chamava assim porque era meio torto das pernas, sabe como é que é? Chico era um cabra trabalhador, que conhecia cada palmo daquela terra seca como a palma da mão. Sabia quando ia chover só de olhar para o céu, sabia quando o gado estava doente só de ver o jeito que andava. Era respeitado por todo mundo ali na fazenda do seu coronel Januário. Mas Chico tinha um defeito. Era muito sonhador. Vivia imaginando coisa que não era para ele imaginar. E o pior de tudo foi quando começou a sonhar com Iaiá Rosário, a filha mais nova do patrão. Iaiá Rosário era uma menina dengosa, que tinha vindo da capital para passar uma semana na fazenda. Tinha o cabelo da cor do milho maduro e uns olhos azul que nem água de açude no verão. Mas a menina era caprichosa, dessas que gosta de mandar em todo mundo e acha que o mundo gira em volta dela. Chico, tadinho, toda vez que via ela passar de sombrinha pela sede da fazenda, ficava feito bobo, parado no meio do terreiro. E ela reparava, né? Achava até engraçado ver aquele vaqueiro torto olhando para ela feito bezerro desmamado. Pois não foi que chegou na fazenda uns parentes de Iaiá Rosário, uns meninos da cidade grande que vinha passar as férias. Eram 3 primos dela, todos metido a importante, que falava difícil e ria alto de tudo que era do interior. Um dia, estavam todos sentados na varanda da casa grande, bebendo limonada e jogando conversa fora, quando Iaiá Rosário falou: "Oi, gente, vocês repararam naquele vaqueiro torto? Ele vive me olhando com uns olhos apaixonados que é até cômico." Os primos começaram a rir, e um deles, que era o mais atrevido, disse: "Por que tu não dá uma esperança para ele, prima? Só para ver até onde ele é capaz de ir." Iaiá Rosário bateu palma, achando a ideia divertida. Que maldade! Logramos ela, mas já estava planejando na cabeça. No dia seguinte, ela mandou chamar Chico para conversar. Ele foi correndo, pensando que tinha feito alguma coisa errada. Mas ela recebeu ele com um sorriso doce e disse: "Chico, eu tenho reparado que você é diferente dos outros vaqueiros. Você é mais inteligente." O coração de Chico começou a bater descompassado. Ele nunca tinha ouvido elogio assim na vida. "Se você quiser," continuou ela, "a gente pode conversar mais. Hoje à noite, depois que todo mundo dormir, me encontra no pé da gameleira grande, lá perto do açude." Chico saiu dali pisando nas nuvens. Passou o dia inteiro sem conseguir trabalhar direito, só pensando no encontro. Quando anoiteceu, se arrumou como pôde, botou até uma flor de mandacaru no peito da camisa. Chegou na gameleira antes da hora, esperando ansioso. Quando Iaiá Rosário apareceu, vinha acompanhada dos 3 primos, todos segurando lamparina e rindo baixinho. "Ó, pessoal!" ela gritou. "Olhem só quem veio, o nosso vaqueiro apaixonado." Chico sentiu o sangue gelar nas veias, mas ainda assim perguntou com voz trêmula: "Iaiá, por que a senhora trouxe essa gente toda?" "Porque eu queria que eles vissem a cara que você faz quando eu disser que tudo não passou de brincadeira, seu besta." Ela respondeu rindo alto: "Você realmente pensou que eu, filha de coronel, ia me interessar por um vaqueiro coxo e sem futuro?" Os primos começaram a fazer piada com ele, imitando o jeito que ele andava, falando que ele era feio, que era pobre, que não prestava nem para carregar as chinelas dela. Chico ficou ali parado, ouvindo tudo calado, com a flor de mandacaru murcha no peito. Quando eles cansaram de rir, ele só disse: "Com licença", e saiu andando devagar. 3 dias depois, o vaqueiro mais velho da fazenda sentiu falta de Chico. Foi procurar ele na casinha onde morava, lá no fim da propriedade. Encontrou a porta trancada por dentro. Quando conseguiu abrir, viu Chico Cangalha dependurado numa corda. A notícia correu à fazenda como fogo em palha seca. Quando Iaiá Rosário soube, desmaiou de susto. Depois chorou tanto que os olhos ficou inchado por uma semana. Foi contar tudo pro pai, esperando consolação. Mas Coronel Januário ficou numa raiva braba. Não era só pela morte de Chico, que era um dos melhores vaqueiros que ele tinha. Era porque tinha criado uma filha capaz de tamanha crueldade. "Sai da minha vista", ele disse para ela, "e leva esses primos seu também."
Não quero mais ver vocês nesta fazenda. E aí a Rosário tentou pedir perdão, mas o pai não quis nem ouvir. Expulsou todos eles no mesmo dia, e ela nunca mais pôs os pés naquela terra. Dizem que ela tentou casar na cidade, mas nunca conseguiu. Toda vez que algum pretendente aparecia, alguma coisa dava errado. Parece que carregava uma maldição, um peso na consciência. Morreu solteira e triste, longe da terra onde nasceu. E Chico Cangalha. Ah, minha gente, essa é a parte da história que arrepia os cabelos. Dizem que nas noites de lua cheia, na gameleira, ainda dá para ouvir um choro, um lamento que vem de longe e vai para longe. Os vaqueiro novo evita passar por lá de noite. E quando algum menino da fazenda começa a fazer maldade com os mais fracos, as mães logo contam a história de Chico Cangalha, para eles aprender que brincar com o sofrimento dos outros pode acabar em desgraça grande. Porque, meus amigos, o coração de gente pobre também dói. E quando alguém pisa nessa dor só por brincadeira, às vezes a desgraça vem e não perdoa ninguém. Por isso que eu sempre digo, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Porque neste mundo tudo volta, e às vezes volta em dobro. Essa é a história de Chico Cangalha, que é de cortar o coração. Vou contar para vocês uma história que aconteceu lá pro lado de Caruaru, numa fazenda perdida no meio do sertão. História triste que até hoje o povo conta nas noites de lua cheia. Um rapaz chamado Antônio, mas todo mundo conhecia ele por Antônio da Porteira. Menino pobre que nem tinha onde cair morto, mas tinha um coração do tamanho do mundo e uma vontade de trabalhar que dava gosto de ver. Desde pequenino que ele mexia com gado, sabia o nome de cada boi, conhecia o barulho que cada um fazia quando estava com sede ou com fome. O destino dele mudou quando seu coronel Manduca, dono da fazenda Santa Rita, precisou de um vaqueiro de confiança. Antônio tinha apenas 15 anos, magro que nem vara de pescar, mas o olho dele brilhava quando falava de gado. O coronel, que era homem de coração bom, fez uma proposta que mudaria a vida do menino. Rapaz, você vai trabalhar aqui na fazenda. Além do salário, toda a cria que nascer, uma é sua. Assim você vai juntando seu próprio rebanho. 10 anos se passaram que nem água correndo no rio. Antônio casou com Maria das Dores, uma moça doce que nem rapadura derretida, filha do sapateiro da cidade. Trabalharam juntos, sonharam juntos e foram juntando suas vaquinhas uma a uma. Quando deram por si, já tinham 45 cabeças de gado pastando nos campos do coronel. Aí chegou o dia que Antônio sempre sonhou. O coronel chamou ele e disse: "Meu filho, você se tornou um homem de bem. Quero te vender um pedaço da fazenda, ali do lado do açude, para você ter seu cantinho." O preço era justo, e Antônio vendeu todo o gado dele por R$110 mil, dinheiro que ele nunca tinha visto junto na vida. "Ô Maria", disse ele para a mulher, "vou lá para Recife acertar os papéis da escritura. Você guarda esse dinheiro aqui em casa, que eu levo só o que preciso para a viagem." E lá se foi Antônio, feliz que nem passarinho cantando, levando apenas R$5 mil no bolso. No terceiro dia depois que ele partiu, quando o sol já tinha se escondido atrás da serra e só restava aquela claridade fraquinha da lua nova, bateram na porta da casa de Maria das Dores. Eram 2 homens, vestidos de couro da cabeça aos pés, montados em cavalos pretos que nem a noite. "Boa noite, senhora", disse o mais velho, tirando o chapéu. "Somos viajantes e estamos precisando de um pouso. Será que a senhora não tem onde a gente passar a noite? Pagamos pelo incômodo." Maria olhou para os dois e sentiu uma coisa estranha no peito. Não era medo, não. Era como se uma paz descesse sobre ela, como se aqueles homens trouxessem proteção em vez de perigo. "Podem ficar no paiol", disse ela. "Lá tem uns colchões velhos e é protegido do sereno." Os dois agradeceram, cuidaram dos cavalos e se recolheram. Maria trancou a casa e foi dormir, mas o sono não vinha. Ficou pensando no marido, nos papéis da terra, no futuro que eles iam construir juntos. Era quase meia-noite quando outros cavalos chegaram. Mas esses faziam barulho diferente. Vinham galopando duro, levantando poeira, assustando as galinhas no terreiro. Maria acordou sobressaltada quando bateram na porta.
Não era a batida de quem pede licença, era a batida de quem exige. Abre essa porta, mulher. Sabemos que tu tá aí dentro. O coração de Maria quase pulou pela boca. Ela reconheceu aquela voz. Era impossível, mas era verdade. Abriu a porta devagarzinho e viu 2 homens encapuzados. Um deles avançou para dentro da casa. Cadê o dinheiro da venda do gado? Sabemos que teu marido vendeu tudo e deixou a grana contigo. Que dinheiro que vocês estão falando? Maria tentou fingir que não sabia de nada, mas a voz dela saiu tremendo. Não faz de besta, Maria. 70 mil real. Fala logo onde está escondido que a gente não faz mal. O outro homem agarrou ela pelo braço e apertou forte. Ou você fala por bem ou vai ser por mal. Foi quando Maria gritou. Gritou como nunca tinha gritado na vida. Um grito que ecoou pela fazenda inteira. Um grito de desespero que chegou até os anjos no céu. Do paiol saíram correndo os 2 cavaleiros. Vinham armados, se movimentando que nem soldados treinados. O primeiro atirou certeiro no homem que segurava Maria. O segundo acertou o comparsa quando ele tentava fugir. 2 tiros, 2 corpos no chão. Calma, senhora, disse o cavaleiro mais velho, ajudando Maria a se levantar. Já passou o perigo. Vou buscar as autoridades. Enquanto um saía a galope, o outro ficou consolando Maria, que tremia que nem trator em ponto morto. Quero ver quem eram esses desgraçados, ela disse, ainda em choque. E foi aí que aconteceu a maior tragédia da vida dela. Quando tiraram os capuzes dos bandidos mortos, Maria caiu de joelhos no chão e soltou um choro que partia a alma. Ali, ensanguentados na terra batida do terreiro, estavam seu próprio pai e seu irmão mais novo. O pai que a criou, que a ensinou a rezar, que chorou no dia do casamento dela. O irmão que brincava com ela quando eram crianças, que ela ajudou a criar depois que a mãe morreu. A ganância tinha transformado aqueles homens em bichos. Tinham planejado tudo. Sabiam que Antônio tinha viajado, sabiam do dinheiro, sabiam que ela estava sozinha. Vieram para roubar a própria filha, a própria irmã. Quando Antônio voltou 3 dias depois, encontrou a esposa de luto e a casa cercada por curiosos. A história tinha se espalhado pela região inteira. Os 2 cavaleiros misteriosos tinham sumido que nem fumaça. Ninguém mais os viu, ninguém soube dizer quem eram. Uns dizem que eram anjos mandados por Deus para proteger os inocentes. Outros falam que eram almas penadas de outros que já sofreram nas mãos da ganância. Mas todo mundo concorda numa coisa. A maldade não escolhe sangue nem sobrenome quando o dinheiro chama. Maria das Dores nunca mais foi a mesma. Antônio comprou a terra como tinha sonhado, mas o sítio deles ficou conhecido como a Terra dos Prantos. E a lição dessa história, minha gente, é que o dinheiro pode transformar anjo em demônio, irmão em inimigo, pai em assaltante. A ganância é o pior dos venenos. Mata a alma antes de matar o corpo, e quando entra numa família, destrói tudo que é sagrado. Por isso, quando vocês ouvirem falar de dinheiro fácil, de herança disputada, de família brigando por terra, lembrem da história de Maria das Dores. Lembrem que tem coisas na vida que não têm preço, e que a maior riqueza de um homem não está no bolso, está no coração limpo e na consciência tranquila. Rapaz, eu tenho um causo para contar de velho. Pense num velho ignorante. O bicho era bruto, mas esse causo termina de um jeito muito curioso e serve de lição. Tinha lá um velho chamado Joca Sabichão, e olha que o apelido não era à toa não, viu? Esse homem achava que sabia de tudo nesse mundo de meu Deus. Perguntava quantas estrelas tinha no céu. Ele já emendava. Ué, não sabe não? Se tu não sabe, nem eu. Perguntava que horas era. Eu tenho cara de relógio para saber as horas. O velho era ignorante, bruto que só a peste. Esse Joca Sabichão morava numa casinha simples, mas tinha um sítio bom, com umas terras que davam de tudo, e de vez em quando ele saía para caçar uns bichinhos pro almoço de domingo. Era um danado de esperto para essas coisas do mato, conhecia cada trilha, cada pegada, cada barulho que os bichos faziam. Do outro lado da cerca, morava seu Marciel, que era meio lerdo pro pensamento, mas era homem trabalhador e de bom coração. Só que esse seu Marciel tinha uma mania danada de fazer pergunta besta, daquelas que deixa qualquer cristão irritado.
Os gêmeos são parentes ou são a mesma pessoa duas vezes? Joca será se peixe bebe água? E o Joca Sabichão, todo metido a saber de tudo, respondia sempre com aquela arrogância danada. Ô Marciel, pelo amor de Deus, se gêmeos são irmãos, é claro que são parentes. Ora bolas, e tu já viu peixe sentir sede? Pergunta pra ele, abestado. Homem de Deus. Mas aí que as coisas começaram a esquentar mesmo, foi num sábado de manhã bem cedinho. Joca Sabichão tinha saído pro mato atrás de um veado que ele vinha perseguindo há 3 dias. Era um bicho bonito, forte, com uns chifres que pareciam galhos de aroeira. Ele já tinha estudado os rastros, já sabia por onde o bicho passava para beber água, já tinha escolhido o lugar certinho para armar a tocaia. Tava lá escondido atrás de uma moita de jurema, quietinho que nem defunto no caixão, quando escutou um barulho de galhos quebrando. Lá vem ele, pensou, preparando a espingarda. Mas quando o bicho apareceu na clareira, quem vocês acham que apareceu também? Seu Marciel, fazendo um barulho dos infernos, pisando em tudo quanto era graveto seco que tinha pelo chão. O veado, claro, saiu disparado que nem bala de canhão, pulando cerca, sumindo na mata fechada. Joca Sabichão ficou roxo de raiva, saiu de trás da moita, bufando que nem touro bravo. Ô Marciel, desgraçado, você espantou minha caça. Tô há 3 dias atrás desse veado e você vem aqui fazer essa barulhada toda. Mas, ô Joca, respondeu seu Marciel, coçando a cabeça, eu nem sabia que você tava aqui. Vim só dar uma olhadinha se tinha uns pés de pequi maduro. Olhadinha uma ova. Você fez de propósito, seu invejoso. Não suporta ver os outros prosperando. E aí começou aquela discussão feia de meter medo em gente grande. Arréia a mão da minha cara, arréia a mão da minha cara, arréia. Eu não vou... Arréia. Você é ancião. Arréia, que eu te dou, homem. Você é ancião. Você é ancião, você é um covarde. Você é um covarde. Você que é um bate em mim, bate. Você é um ancião. Bate, você já bateu de... Bate. Você é um ancião. Bate desse covarde. Você é um ancião. Não, severo. Você é um ancião. Agora você é um ancião safado. Bate. Um gritando mais alto que o outro, um acusando, outro se defendendo. Joca Sabichão falando que seu Marciel era um atrapalhado sem futuro e seu Marciel dizendo que Joca era um arrogante metido a besta. A coisa estava ficando séria quando chegaram outros vizinhos e conseguiram separar os 2 velhos que já estavam ali no tapa. Mas seu Marciel saiu dali com o coração cheio de raiva e a cabeça fervilhando de ideias ruins. Passou o dia todo andando de um lado para o outro, remoendo a ofensa, planejando um jeito de se vingar do vizinho arrogante. Esse Joca Sabichão vai ver só, resmungava sozinho. Vai aprender a respeitar a cara de homem. Quando chegou a noite e a lua estava bem redondinha no céu, seu Marciel teve uma ideia que achou genial. Foi até o bar do Jocazinho, comprou uma garrafa da melhor pinga que tinha, daquelas bem clarinhas que parece água de tão pura. Chegou em casa, abriu a garrafa, bebeu uns 2 dedos para testar e aí despejou um monte de laxante dentro. Balançou bem balançadinho para misturar direito, fechou a garrafa e esperou dar umas 2 da manhã. Saiu de casa que nem ladrão, pisando devagarzinho para não fazer barulho, foi até o sítio do Joca Sabichão e deixou a garrafa bem na janela da cozinha. Aí voltou para casa todo satisfeito, imaginando o Joca Sabichão passando o dia seguinte correndo pro banheiro, sofrendo com a barriga solta, aprendendo a ter mais respeito pelos vizinhos. Mas, gente, vocês acham que Joca Sabichão era homem besta? Quando acordou de manhã e viu aquela garrafa na janela, desconfiou na mesma hora. Eita, que negócio é esse? Pegou a garrafa, cheirou, olhou contra a luz, balançou perto do ouvido. Tava tudo normal, mas ele tinha aquele instinto aguçado de quem já viveu muito e viu muita coisa nesse mundão de Deus. Não, aqui tem caroço nesse angu, murmurou, coçando o queixo. Vou guardar essa bebida e ver no que dá. Mas aí que Joca Sabichão teve uma ideia ainda mais esperta. Pegou outra garrafa igualzinha, despejou a pinga suspeita lá dentro, fechou bem fechadinho e chamou sua filha, Maria. Agora essa Maria era uma moça linda, todo mundo bava, dessas que quando passa na rua, os machos na rua ficam olhando. A mulher era bonita de dar tentação até para padre. Ô minha filha, disse Joca Sabichão entregando a garrafa para ela, leva essa pinguinha pro seu Marciel ali do lado. Diz que é um presente meu, pedindo desculpas pela briga de ontem. Fala que reconheço que fui muito grosseiro com ele.
Maria Flor, que era menina boa e sempre tentava fazer as pazes entre todo mundo, ficou até contente. Saiu toda faceira, atravessou o terreiro, bateu na porta de seu Marciel. Quando o velho abriu a porta e viu aquela moça bonita parada ali, com aquele olho azul e a garrafa na mão, quase teve um troço. Ô Maria, que alegria te ver aqui, menina. Ô seu Marciel, meu pai mandou essa pinguinha pro senhor, pedindo desculpas pela grosseria de ontem. Ele quer fazer as pazes. Seu Marcial ficou todo derretido. Recebeu a garrafa que nem se fosse um tesouro, agradeceu umas 10 vezes, falou que Joca Sabichão era homem de bem mesmo, que aquilo era vizinhança de verdade. Pode dizer pro seu pai que aceito as desculpas de bom coração, vou tomar essa pinga pensando na nossa amizade. Quando Maria saiu, seu Marcial ficou lá admirando a garrafa, todo emocionado com o gesto do vizinho. Puxa vida, e eu aqui maquinando vingança contra um homem de bem desses. Que vergonha! Abriu a garrafa, cheirou aquele cheiro bom de pinga de qualidade e tomou um gole generoso. Eita, que bebida boa! Joca Sabichão não economizou não. Tomou outro gole, depois outro, e em pouco tempo tinha bebido quase metade da garrafa. Mas o homem era besta, nem desconfiou de nada, sendo que ele que tinha maquinado contra o velho Sabichão. Mas daqui a uma meia hora começou o reboliço na barriga de seu Marciel. Primeiro foi uma coliquinha sem jeito, depois foi apertando, até que não teve jeito. O homem teve que sair correndo pro banheiro. E lá se passou o resto do dia, coitado, indo e vindo com uma caganeira das brabas, sofrendo que nem condenado, se arrependendo de todos os pecados da vida. Meu Deus do céu, que eu comi de errado? Gemia segurando a barriga. Deve ter sido aquela pinga, mas como? Era pinga boa, cheirosa. Aí que caiu a ficha na cabeça de seu Marciel. Lembrou da garrafa que ele mesmo tinha deixado na janela do Joca Sabichão, lembrou do laxante que tinha misturado na pinga e entendeu tudo de uma vez. Eita lasqueira! O velho desconfiado não bebeu a pinga e ainda me devolveu ela. Eu que bebi meu próprio veneno. Passou 3 dias naquela luta, fraco, sem apetite, bebendo só água de coco e chá de boldo, aprendendo na marra que vingança é prato que se come frio. E às vezes quem come é o próprio cozinheiro. No 4º dia, quando já estava se sentindo melhor, seu Marcial saiu no terreiro para tomar um solzinho. E quem apareceu, passeando tranquilo com as mãos para trás, foi Joca Sabichão. O velho sabido chegou perto com aquele sorriso maroto de quem sabe de tudo e soltou a pergunta que estava guardando há dias. E aí, seu Marcial, como é que tá? Quer que eu empreste um papel higiênico para você se limpar direito, velho sem vergonha? Pronto. Foi como jogar álcool no fogo. Seu Marcial esqueceu da fraqueza, esqueceu da lição, esqueceu de tudo e partiu para cima do Joca Sabichão com vontade de arrancar um pedaço. E começou aquele tapa-tapa danado, os dois velhos se agarrando que nem galo de briga, rolando no chão, levantando poeira, gritando desaforos um pro outro. A vizinhança toda veio correndo, mulher gritando e cachorro latindo. E toda essa briga começou por causa de um veado, vocês acreditam? Que coisa mais besta, minha gente. E foi preciso 4 homens para separar os 2 briguentos, cada um sendo arrastado para o seu canto, ainda gritando ameaças um pro outro. Moral da história. Vingança é que nem peido, sempre volta para quem solta. Seu Marcial quis se vingar por uma coisa besta, uma briga de caça que nem valia a pena e acabou provando do próprio remédio amargo. E Joca Sabichão, mesmo sendo mais esperto, também não soube parar por aí. Podia ter ficado quieto quando viu o vizinho sofrendo, mas não. Teve que esfregar o sal na ferida com aquela provocação do papel higiênico. No final das contas, os 2 saíram perdendo. Um passou 3 dias com dor de barriga, outro levou uns tapas na cara e a vizinhança toda ficou sabendo da palhaçada dos 2. Por isso eu digo, antes de sair por aí maquinando vingança, pense 2 vezes. Às vezes é melhor engolir o orgulho, pedir desculpas de verdade e seguir a vida em paz. Seu Joca era boiadeiro, um cabra danado, daqueles que não tinha medo nem de trovão, nem de onça pintada. Vivia sozinho nas estradas poeirentas, tocando gado de fazenda em fazenda, sempre com seu chapéu de couro e o rifle velho nas costas.
Num certo dia, estava ele voltando de uma entrega lá em Cuiabá, quando a noite caiu que nem saco preto por cima do mundo. O cavalo dele, o Castanho, começou a ficar nervoso, relinchando e empacando no meio da estrada. Que foi, Castanho? Tá vendo o fantasma? É, falou Joca, dando umas palmadinhas no pescoço do animal. Foi aí que ele viu uma casona grande, toda iluminada, bem no meio do nada. Luz amarelinha saindo das janelas, música tocando lá dentro. Coisa mais estranha, porque naquela região só tinha capim e formiga. Joca desceu do cavalo meio desconfiado. Não é que ele fosse medroso, mas também não era besta. Chegou na porta e bateu 3 vezes. Ô de casa! A porta se abriu e apareceu uma mulher linda demais da conta. Cabelo comprido, vestido branco, sorriso que parecia mel escorrendo. Mas tinha alguma coisa nos olhos dela, sei lá, uma coisa fria, sem vida. Oi, meu bem, ela disse com voz doce demais. Entra aqui pra dentro. Tô fazendo uma jantinha gostosa, tem música boa, cachaça boa. Vem cá. Joca ficou ali parado, coçando a barba. Por um lado, estava com fome e sede depois de um dia inteiro na estrada. Por outro, alguma coisa naquela situação estava cheirando mal. E não era só o suor do cavalo. Não, obrigado, dona. Eu só queria saber se tem um poço aqui perto para dar água para o meu cavalo. A mulher insistiu, batendo palma, fazendo gracinha. Deixa esse bicho aí e vem. A noite é longa e eu tô sozinha nesta casa grande. Foi aí que Joca reparou uma coisa estranha. A mulher não piscava. Ficava olhando para ele sem piscar, que nem cobra encarando o passarinho. Não mesmo, dona, já tô indo. Quando ele virou as costas para sair, escutou a mulher dar um assobio comprido. De repente apareceram 5 cabras armados de espingarda, cercando o pobre do Joca por todos os lados. Agora sim, boiadeiro, a mulher falou, e a voz dela mudou completamente, ficou grossa, assustadora. Você vai entrar sim, e não vai sair nunca mais. Joca olhou para os homens armados. Todos com cara de morto, olhos vidrados, se mexendo igual boneco de ventríloco. Pois é, falou Joca, tirando o rifle das costas bem devagar. Parece que vocês não conhecem a minha fama. E aí começou o tiroteio. Joca era bom de mira desde molecote, caçando perdiz no quintal da avó. 3 homens no chão, mais 2 caíram. Quando a poeira baixou, os 5 estavam estirados no terreiro. Mas ó que coisa mais esquisita, eles não sangravam. Ficaram ali, duros igual pau seco, mas sem uma gota de sangue. Joca foi atrás da mulher, que tinha corrido para dentro da casa. Quando ele chegou perto dela, agarrou o braço dela para impedir que fugisse. Meus amigos, ele sentiu a coisa mais arrepiante da vida dele. O braço da mulher estava gelado igual peixe morto, e ela não gritou, não chorou, não fez nada. Só ficou olhando para ele com aqueles olhos de vidro. Joca soltou ela na mesma hora, todo arrepiado. A mulher caminhou bem devagar até a porta da casa, entrou e quando fechou a porta, todas as luzes se apagaram de uma vez. A casa ficou escura. Joca montou no Castanho mais rápido que gato escaldado e saiu dali em disparada. Correu, 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 até que viu uma luzinha longe. Era uma casinha simples, com um velhinho sentado na varanda fumando cigarro de palha. Boa noite, seu moço, falou o velho. Boa noite. Escuta aqui, o senhor sabe o que é aquela casa grande ali atrás, toda iluminada? O velho deu uma baforada longa e olhou para o Joca com cara de quem sabia coisa que não devia. Meu filho, você teve sorte danada de sair vivo de lá. Aquela é a casa da defunta comedeira. Diz que era uma mulher rica que morreu de desgosto quando o marido fugiu com outra. Ficou vagando por aí, atraindo o homem sozinho para fazer companhia para ela pro resto da eternidade. Joca sentiu um calafrio na espinha. E os homens armados? Ah, esses são os outros besta que caíram na conversa dela. Agora ficam servindo ela para sempre, sem vontade própria, igual zumbi. Joca passou a noite toda na casa do velho, sem pregar o olho. No outro dia voltou para a cidade e contou a história pro pessoal. Juntaram um grupo, foram lá com o trator e derrubaram a casona inteira. Fizeram uma fogueira danada com a madeira toda. Dizem que nunca mais apareceu assombração naquelas bandas. Enfim, quando uma coisa parece boa demais para ser verdade, desconfie. E se uma mulher bonita demais aparecer no meio do nada te chamando para entrar, é melhor dar no pé e não olhar para trás. Pois bem, essa história eu ouvi, vocês ouviram, e agora podem contar para os filhos de vocês.
porque é assim que se faz. História boa é para ser passada adiante, para ninguém esquecer que o mundo tem mistério que a gente não entende, mas que é melhor respeitar. E lembrem-se, seu Joca viveu até os 90 anos e morreu na cama, cercado de filhos e netos. Prova de que quem usa a cabeça e não se deixa levar só pela beleza, esse vai longe na vida.